Essa semana a gente vai falar sobre o esteira. Talvez a profissão, ou bora dizer assim, ou a colocação na vaquejada que é mais criticada. A maioria dos erros é apontado para o esteira. É da tradição, mas eu acho que ninguém falou. Eu particularmente gosto muito de bater esteira quando eu tenho oportunidade. Eu adorava, porque eu adoro correr boi, então bater esteira seria correr mais boi. Não é fácil, eu recomendo que é muito bom você iniciar pela esteira, porque ele vai te ajudar a dar mobilidade, você ficar mais cavaleiro, você conseguir se abaixar para pegar o rabo do boi, e você ficar consciente de como é uma carreira de boi. É super complexo, mas você tem menos responsabilidade e você também não tem aquela pressão de puxar o boi. Então é por isso que eu recomendo. Mas eu acho muito massa esteira. E hoje a gente vai falar. Eu acho que é um vídeo que seria bem complexo, talvez eu não vá muito profundo em alguns aspectos, que dá pra gente ir bem profundo, que é bem complicado, por exemplo, a conferida de boi. Mas bora ver, talvez eu divida esse vídeo em dois. Mas bora começar. Esse vídeo eu tô fazendo nesse formato mais uma vez porque eu quero mostrar para vocês vários exemplos do que eu falar. O que é cancela, eu vou pôr um exemplo para você visualizar o que eu tô falando. Então beleza, bora começar com o esteira na cancela. Então, eu acho que o esteira na cancela, ele, sem dúvida nenhuma, ele deveria se preocupar em chegar no boi o mais rápido possível para diminuir a carreira do boi. Então aqui eu tenho alguns bons exemplos que eu vou dar um play agora. Esse exemplo de boa cancela, por que eu achei que é uma boa cancela? Na verdade o cara nem pegou o rabo do boi, mas vocês vão ver. Eu achei que é massa porque o boi sai e o esteira, ele só põe o cavalo para o boi não ganhar a beira da cerca. E ele nem pegou o rabo do boi. Mas ele se preocupou em fazer a carreira do boi. Que foi o que? O boi saiu, apesar deles saírem atrasados os dois, você pode ver que ele vai botando o cavalo, pro boi não pegar a beira da cerca e também para ele estar do lado do boi para diminuir a carreira. Só um ponto aqui, tudo que eu vou falar, e principalmente o esteira é uma coisa bem relativa. Relativa em quê? Eu acho que assim, eu vou dizer que eu posso dizer que o esteira tem que controlar a velocidade, a carreira do boi para ele correr menos, mas quando é que é sempre bom correr menos, né? Acho que isso vai muito da consciência de você fazer a leitura da carreira do boi. Porque às vezes eu vou falar, é ruim você vir atrás do boi, você não ter entrado no boi. Mas às vezes é bom. E um exemplo seria o quê? A gente está correndo uma boiada muito pequena, uma boiada que não é forte, então é uma boiada que ela, pode dizer, está chocando, ela está correndo menos. Cara, se você como esteiro, se você perceber isso e o boi for bom, deixa o boi correr na beira da cerca mesmo. E é um boi devagar, não vai ter problema de você vir atrás e você não ter tempo de conferir o boi. Então, igual um professor de inglês falou, eu estava fazendo teste e o professor de inglês falou, eu não gosto de falar números, por exemplo, para alunos, por quê? Porque às vezes eu falo, uma sentença boa ela deveria ter de 3 a 17 palavras. Só que o cara pega esses números e aí ele internaliza que esses números é uma regra absoluta. Então ele só vai escrever uma sentença muito boa se ela tiver entre 3 e 17 palavras. Então tudo que eu vou falar aqui, principalmente para esteira, eu acho que é super relativo, que vai depender da carreira do boi. Mas voltando aqui, bora dar um exemplo para vocês visualizarem, um exemplo ruim do esteira na cancela. Aqui é um exemplo que eu acho que várias pessoas erram isso, principalmente quando está correndo boi, porque é aquela vontade de pegar o rabo do boi. O cara até atrasa o cavalo para pegar o rabo do boi. Então, eu acho que esse exemplo aqui dá pra gente visualizar bem nítido, mais ou menos o que eu tô falando aqui. Você vê que o cara sai atrasado e o boi vai correndo e ele não põe o cavalo dentro do boi. É tanto que o vaqueiro, aqui ó, essa carreira é exatamente o problema das pessoas que atrasam o cavalo para pegar o rabo do boi. O esteiro ele tem que
controlar, ele tem que ajudar o vaqueiro. Então, ele tem que fazer a carreira do boi. E o cara aqui, ele tá fazendo o quê? Ele atrasou para pegar o rabo do boi, não entrou no boi. E qual o problema de não entrar no boi? Você pode ver que o boi está inclinado e o vaqueiro vai pegar o boi meio que aberto, porque o boi está inclinado para o outro lado. Então isso não é bom. Apesar do cara até ter derrubado o boi. Você vai ver que na hora dele puxar o boi está inclinado. O boi tá tão dificulta tanto que de uma forma ou de outra, por exemplo, se esse boi abrisse muito, ele poderia até queimar o cal. Então, a gente poderia fechar o quê? O esteira na cancela, ele deve, quando o boi não sai errado, né, o boi saiu certo, ele tem que se preocupar de botar o cavalo no boi o mais rápido possível, para resumir, o mais rápido possível para ter uma carreira mais controlada. E aqui eu vou mostrar mais um exemplo bom de cancela, porque eu achei esse arretado, eu até coloquei ele no outro vídeo, e aí quando eu fui fazer esse vídeo eu lembrei, porque sai Celso e Juninho aqui, e você pode ver que Celso vai pegar o rabo bem depois que o boi sai. Então você vai ver, ó, vai. Depois que Celso entrou com o cavalo dentro da cerca, ele vai se preocupar em pegar o rabo do boi. E é isso que eu acho que é o papel que você tem que esperar do seu esteira. Beleza. Aqui a gente falou um pouco do esteira na cancela. E para resumir mais uma vez, tente sempre entrar com o seu cavalo o mais rápido possível. Não deixar o boi entrar na cerca, na verdade, para tentar controlar a carreira. Não é regra absoluta. Se for um boi muito devagar, um boi bom, que você tiver a leitura que é um boi bom, deixa o boi correr. Beleza. Agora, o boi saiu errado. O que eu não gosto quando o boi sai errado, que muitas pessoas fazem, é balançar o boi de costas. E para mim é muito natural isso. Não é legal balançar o boi de costas, porque nem você vai ter a visão do boi e nem o cavalo vai trabalhar de costas, porque quando o cavalo de esteira começa a ser treinado, ele também tem o senso do boi. Não é só você que está controlando, mas o cavalo tem o senso do boi também. Então, se fosse bom balançar de costas, você pode ter certeza que os cavalos de apartação seriam treinados para balançar os bois de costas. E os cavalos de apartação não são treinados para balançar o boi de costas. Você tem muito menos agilidade. E também no balançar do boi, o cavalo também tem um sentido, não é só o cavaleiro. Então, aqui eu tenho um exemplo do cara balançando o boi de costas. Na verdade, eu poderia ter colocado mais, mas acho que esse já nos ajudará bastante. Então, ó, o cara balançando o boi de costas. Ele tem muito menos agilidade. E aí, foi uma questão que o cara balançou tanto, que às vezes você não quer balançar tanto, você vai pôr o boi para sair por trás, e se o esteira balançar demais, você vai pegar retorno e não vai cansar aquele boi que você queria talvez cansar, para tirar ele mais lento. E aí um bom exemplo de balançar é esse aqui de Carlinhos Santos e Verdinho, que eu achei muito massa. O boi sai e aí Verdinho já vira o cavalo mais rápido possível para balançar o boi. E Verdinho faz uma coisa que eu acho muito massa. De balançar boi, eu vi isso muito nego e eu até fazia quando teve tempo que eu bati muito esteira no circuito amador. Eu gostava muito de fazer isso. Era o que? Balançar o boi e o esteira imprensar o boi quando ele for botar o boi para descer. Porque geralmente isso eu diria que é uma precaução dobrada. Seria o quê? Às vezes o vaqueiro ele não está bem posicionado. E aí você bota o boi para descer e o vaqueiro nem diminui a carreira do boi, ou senão ele está longe. Ou ele vai botar o cavalo muito na frente, ou vai atrasar a pegada e não vai pegar o boi. Eu acho muito massa quando o vaqueiro faz isso. Eu vi Verdinho fazendo, o nego fazia muito isso. Que é dar o esteira mesmo, dar uma batida no boi
já quase trancar a carreira do boi e pegar o rabo, porque ele vai dar todo o apoio, todo o tempo pro vaqueiro ajeitar a carreira e os dois seguirem. E aí eu achei massa essa que Verdinho, eu observei que Verdinho, mal das vezes ele tenta virar o cavalo o mais rápido possível. Lógico que tem vezes que, isso não é regra absoluta, mais uma vez, tem vezes, algumas vezes que os bois realmente, a condição da carreira, não dá para você virar, é muito rápido, o boi, você foi botar o cavalo, o boi já virou, enfim. Mas a maioria das vezes eu vi Verdinho sempre trabalhar com o cavalo de frente. E aí ele vira o cavalo de frente e você vai ver que quando ele vai botar o boi, ele mesmo dá uma barroada no boi. E aí, mas aí os dois estavam também sincronizados aí e Carlinhos já estava no boi também. Mas eu acho muito massa quando o esteira faz esse trabalho. Então beleza. Para resumir mais um ponto, balançar o boi, cara, é muito mais vantagem você balançar o boi com o cavalo de frente, sem dúvida nenhuma. Balançar boi de costas vai ser muito mais vantajoso para o boi, não para você que está batendo esteira, não para o seu cavalo, que o seu cavalo não vai estar vendo o que é que ele está tangendo, bora dizer assim. Beleza? Esse é o segundo ponto do esteira. O terceiro ponto de esteira, eu acho que é o seguinte. O esteira, ele tem que estar, é um conjunto, ele tem que estar para controlar a carreira do boi. Bora dizer assim, uma carreira boa de boi é o quê? Uma carreira que não seja muito veloz, mas também não muito lenta. Porque muito lenta não adianta você puxar um boi parado, vai ser muito mais pesado. Uma carreira muito rápida é muito mais difícil você saber o ponto de puxar e deixar o boi dentro. Então, você, como esteira, você tem que ir trabalhando para deixar essa carreira vamos dizer assim, na velocidade ideal para o seu amigo vaqueiro botar o boi no chão. Então beleza, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de que o esteira na carreira, ele teve o senso de que, o boi está correndo pouco. Ele folgou o cavalo, deixou o boi correr, para que o boi tenha uma velocidade melhor e o vaqueiro coloque o boi. Eu vou mostrar esse exemplo aqui do amigo Alex. Muito massa esse exemplo aqui. Acho que Alex era um cara que tinha uma consciência de correr boi excepcional. Pode ver que o boi vai diminuindo, diminuindo, e Alex deixa o boi correr. Tá vendo? Isso é uma daquelas questões que eu falei, o quê? Cara, o esteira, por exemplo, que às vezes a pessoa confunde, né? Você diz, não, você tem que deixar, tem que estar sempre do lado do boi. Nem sempre. E aí, por isso que o esteira é mais complicado ainda, porque o esteira ele tem que estar no senso do boi. Quando você for correr boi, beleza. Se você vê que o boi está correndo, vai imprensando, vai tentando diminuir a carreira do boi. O boi não está correndo, folga o boi. Não é regra absoluta para nada, mais uma vez, não é regra absoluta. Eu acho que isso vale muito. O cara percebeu que o boi não estava correndo muito, ótimo, deixou o boi correr. Outro ponto que eu vejo no esteira é o seguinte, que eu vejo mais ainda nos vaqueiros profissionais. Quando o boi ele começa a dar uma parada, os vaqueiros profissionais, eles não têm dúvida. Eles perceberam uma trancada desse do boi, parada de correr, que é um boi que vai arriscar, eles passam na frente e retornam. E eu vi que muitas pessoas, apesar de notar isso, às vezes tem confusão do esteira, de saber se passar na frente do boi ou não. Então acho que isso aí, bora dizer assim, é uma coisa que a gente poderia colocar como regra, a não ser que o boi seja um boi muito, muito bom, aí você sabe que, ou um boi sem peso, que você, mesmo um boi parado, você conseguiria colocar ele. Mas fora isso, talvez essa seja a única regra. Cara, você percebeu que o boi está se amarrando para correr, é um boi que provavelmente vai arriscar na faixa, e aí vai ficar muito mais difícil para você colocar esse boi. Então eu vou colocar aqui dois exemplos, que na verdade acho que eu consegui só um exemplo desse. Nesse exemplo aqui, o boi vem e o boi começa a se amarrar e beleza, tá chegando na faixa. Cara, aí era uma situação do esteira,
passar na frente para retornar esse boi. O vaqueiro pegou o boi parado. É muito mais difícil você colocar um boi desse, sem dúvida nenhuma. Então eu vou voltar mais uma vez para vocês. Carreira vinha boa, o boi começou a se amarrar. Qual era o papel aqui? Passar na frente e retornar o boi.